Bem-vindo, personal. Se você tem interesse em se desenvolver, aprender biomecânica, cinesiologia, padrão postural, anatomia, se inscreva para o meu canal, clica aí, dá o joinha e coloca um comentário aqui qual exercício que você quer aprender comigo. E hoje eu vou te ensinar tudo sobre extensão de quadril no solo, 4 apoios. Com a perna estendida e com o joelho flexionado, vou mostrar os vetores de força, braço de resistência, porção do glúteo que é mais exigida, né? E qual que é a musculatura que eu preciso dar ênfase em cada movimento. Primeira coisa, a gente vai fazer um movimento com a perna estendida, tá? Se eu tô com a perna estendida, vamos ver. Aqui eu tenho a articulação envolvida do quadril e eu tenho a sobrecarga aqui. Isso aqui é a distância do braço de resistência. Então, no começo aqui eu tenho um maior braço de resistência, ou seja, eu tenho uma melhor relação força-comprimento para os meus isquiosurais. Vou dar um exemplo, imagina aí, se você tem um aluno com encurtamento de adutor, de posterior de coxa, não seria interessante fazer com a perna estendida. Por quê? Eu tenho uma amplitude do movimento menor, lembrando que a ADM de extensão de quadril é de 20 a 30 graus de hiperextensão, e também eu tenho uma amplitude reduzida, eu tenho uma participação maior dos meus isquiosurais. Então vamos fazer um movimento para a gente entender. Primeira coisa, como é um movimento de uma base instável, eu preciso ter muita força de transverso. Fecha as costelas, umbigo para dentro, e aí eu vou fazer a hiperextensão. Chegou até no chão, eu faço a extensão, a hiperextensão de 20 a 30 graus. Subiu até aqui, contraio o glúteo e volto. Desse jeito eu vou estar tendo um maior braço de resistência, pode continuar, né? Eu tenho um maior braço de resistência, ó, para o glúteo, para o quadril, só que eu estou numa melhor relação força-comprimento. Se o meu aluno tem um posterior muito travado, ele vai dominar a ação com o posterior e não vai atingir o glúteo. Tá? Isso aqui é extensão de quadril no solo, 3 apoios com a perna estendida. Agora vamos flexionar o joelho. O que vai mudar, Rodrigo? Presta atenção. Vou fazer o movimento, flexão, extensão. A minha tíbia tem que estar alinhada aqui, ó, no sentido, né, do joelho, e vou voltar. Inspiro, volto até na linha do quadril e faço a extensão de quadril, segurando até 30 graus. Vamos analisar o movimento. Primeiro que eu preciso ter estabilidade no transverso. Para quê? Para acontecer só o movimento do quadril. É uma extensão de quadril. A pelve tem que estar estabilizada. Eu não posso ter movimentos lombopélvicos. Você pode ver que ela está estabilizadinha. Só que, olha, está vendo que ela está fazendo aqui o movimento, fazendo uma extensão de joelho. Isso aqui não pode acontecer. A minha tíbia tem que estar alinhada, totalmente perpendicular ao solo. Volto, inspiro e subiu aqui. E aperto 1 segundo. Então vamos analisar o movimento. Enquanto isso ela vai fazendo. Olha só o braço de resistência para o glúteo. Totalmente diferente do outro, é menor, muito menor. Só que, como eu estou fazendo uma extensão de quadril e eu estou flexionando o joelho, eu estou encurtando meus isquiotibiais. Então eu estou em insuficiência ativa meus posteriores. Então eu diminuo a capacidade do posterior e aumento a efetividade do glúteo máximo, porção inferior, que é a extensora do quadril. Então pode descansar um pouquinho, né? Você pode ver que ela estava estabilizada, né? Ela não estava tendo movimentos compensatórios. A gente vai fazer agora um movimento compensando com a coluna lombar, né, com hiperextensão. Quando eu acabo aumentando essa ADM de 30 graus, eu acabo perpetuando, em vez de usar o meu glúteo máximo, eu acabo usando o meu quadrado lombar. E eu acabo aumentando essa hiperatividade. E sem dizer que eu gero força compressiva na minha lombar. Porque quando eu passo da ADM de hiperextensão, eu coloco músculos para fazer ações que não deveriam estar fazendo, como o quadrado lombar. Então, Lê, vamos fazer agora o movimento errado. Eu sei que para ela é bem difícil fazer o errado, que ela já sabe treinar bem certinho. Vamos fazer um movimento com o joelho flexionado, chutando lá em cima o máximo que você conseguir, aumentando a anteversão da pelve e voltando e entrando em retro. Vai lá, sobe, anteversão, ah lá. Ela compensou com o quadrado lombar. Desse jeito não pode acontecer. Por quê? Porque ela aumentou a DM, né? Ela fez um movimento com o quadrado lombar, ela passou do limite e aí ela perpetua uma alteração, uma hiperatividade do quadrado lombar e gerando força compressiva nos discos intervertebrais da lombar, entre a L5 e sacral 1. Então isso vai comprometer a integridade e a eficiência do exercício. Então a primeira coisa, parou, vamos lá. Posicionou, coloca escápulo em neutro, colocou escápulo em neutro, soltou o ar, transverso, manteve a estabilidade. Agora eu vou fazer o movimento só com o quadril. E faço a extensão de quadril até de 20 a 30 graus. Desse jeito, eu aumento a eficiência, tenho a solicitação de glúteo máximo, porção inferior, que é a extensora do quadril, e eu tiro a ação, diminuo a ação dos isquiotibiais.
e eu tenho uma amplitude do movimento maior, porém eu tenho um braço de resistência menor, só que eu consigo atingir mais a musculatura do glúteo. Voltando para a perna estendida, estende a perna. Agora, nesse momento, eu tenho uma melhor relação para o posterior, vai ser exigido, porém eu tenho um braço de resistência maior, só que eu tenho uma amplitude do movimento menor. Então faz o movimento, isso, eu tenho uma amplitude mais reduzida e uma participação de posterior, porque eu estou numa melhor relação força-comprimento. Agora você deve estar perguntando, professor, qual que é o melhor? Depende do seu aluno, depende do contexto. Lembrando, esse exercício não é para iniciante, eu preciso ter uma estabilidade no meu transverso, multífito, quadrado lombar, oblique interno, oblique externo, para manter essa pelve neutra e fazer um movimento só com o quadril. Isso tem que estar muito ligado. E a amplitude é reduzida, só que, parou um pouquinho, quando você quer melhorar a solicitação de glúteo e colocar insuficiência ativa dos posteriores, você pode fazer com o joelho flexionado, porque você consegue colocar mais carga, né? E o glúteo, se você quer melhorar a ativação do glúteo, você tem que ter dois detalhes: a complexidade do exercício e a carga, a dificuldade. Então você pode fazer com o joelho flexionado, né? Eu consigo colocar mais peso, porque eu tenho um braço de resistência menor, articulação envolvida e a carga. Eu tenho um braço de resistência menor, e eu consigo colocar mais peso e usar menos isquiosurais. Fechou? Essa é a diferença de você fazer com a perna estendida e com o joelho flexionado. Tamo junto, é tudo nosso, nada deles.